Olá, este é o Por Dentro da Política Especial e eu vou conversar com o Jomar Bellini, que é advogado especialista em administração pública, e o assunto de hoje, a gestão das cidades. Muito bem-vindo ao Por Dentro da Política, professor. O que falar para esse novo gestor que vai ser eleito nas próximas eleições de outubro, os prefeitos jovens, ávidos de mudar as coisas na política, de constituir políticas públicas, de mudar o panorama das cidades? E vai encontrar muitos obstáculos pela frente, não é, professor? Muitos obstáculos, né? Agradeço aí o convite e a participação aqui. O administrador público hoje não é mais aquele que era na década de 1980. Né? Sim. Houve uma modificação muito grande nas atribuições do administrador público. Os municípios passaram a ter responsabilidades que até então não se tinham. Sim. Né? Saúde, educação, assistência social. Recentemente, por um acordo com o Ministério Público, o Estado de São Paulo está desinstitucionalizando todas as pessoas com transtorno mental. Isso não era do município, e agora nós temos as residências terapêuticas. Então, os novos administradores irão encontrar realmente uma dificuldade muito grande para administrar. E como eles absorveram essas novas competências sem a correspondente do orçamento, sem recursos para fazer isso, professor? Além disso, né, porque não se tem nenhuma transferência dessa responsabilidade, um acréscimo na transferência de recursos. Né? Ou seja, o ICMS continua no mesmo percentual, o Fundo de Participação também continua no mesmo percentual, com exceção de 1% no final do ano, que é para 13º, e ainda com a queda da arrecadação. Quer dizer, os prefeitos, então, terão que ter uma criatividade muito grande para poder trabalhar com essas questões. Sim. E aí nós temos dificuldades, né? Porque o nosso país, o nosso estado, que é o maior, já tem problema, o nosso país muito mais. As dificuldades que se terá por conta de encontrar especialistas, pessoas com capacidade técnica para tratar desses assuntos. Professor Jomar Bellini, o que falar daquele administrador que foi prefeito de uma cidade antes antes de 2000 e que novamente se candidata, vai encontrar um outro panorama em termos de cobranças? Para ele também vai ser uma novidade, mesmo tendo sido gestor no passado? Não tem dúvida. Eu conheço 2 prefeitos atuais, Sim. Portanto, pegaram uma situação um pouco diferente do que irão pegar os próximos, e que já disseram que a diferença é gritante. As cobranças são diferentes, ele não ouvia falar em problemas de medicamento, por exemplo, porque não era responsabilidade do município, e agora ele está envolto aí com uma obrigatoriedade de entregar medicamentos, com a obrigatoriedade de entregar kit escolar, que na época ele não era obrigado, a contratação inclusive de professores e especialistas, que na época ele não se deparava. Sim. Então, modificou-se a forma de administrar no país, e as responsabilidades aumentaram sem a correspondente em termos de valor. Professor, eu falei de novos gestores, os prefeitos que serão eleitos, 5.570 prefeitos no país, 645 aqui no estado de São Paulo. Muitos vão absorver uma lei orçamentária que vem da atual gestão, ou seja, como trabalhar e sem ter, digamos, a habilidade de manipular esses números, de conseguir alcançar a eficiência e a eficácia nas políticas públicas, sendo que, na verdade, o orçamento já vem engessado, se não menor do que ele esperava. É uma questão cultural, né? Claro que o prefeito que se elege, ele se elege com um plano de governo. O grande problema do Brasil, uma questão ainda cultural, é de que ele não verifica o plano diretor. Porque o plano diretor é que deveria norteá-lo à realização, né, da sua campanha. Né? E a partir do momento que ele não faz isso, ele vai se deparar com um orçamento realizado pelo administrador anterior, que se seguir o plano diretor, ele deverá alterar plano diretor, PPA, LDO, lei orçamentária, ou seja, todos os instrumentos de planejamento deverão ser alterados. Bom, começa mal. Porque começa sem fazer nada. Esse já é um primeiro desafio colocado, professor, e o nosso telespectador deve se perguntar assim, olha, não fosse a habilidade dele, pode ser um administrador de empresas, competente, mas quando ele se depara com um orçamento exíguo de uma prefeitura e com todas essas demandas colocadas de imediato, professor, como fazer escolhas? Aliás, está aqui a provocação, como planejar em 4 anos? As grandes empresas planejam para 50 anos. Veja, a lei de responsabilidade fiscal, o plano diretor, traz a obrigatoriedade desse planejamento.
Nós vamos voltar à questão cultural. Nós não temos a cultura dessa participação coletiva na formação desses planos, desses projetos. Sim. Se nós tivéssemos essa cultura do cidadão, da efetiva participação, que pode ser por apatia ou pouca divulgação da necessidade da sua participação. Sim. E como eu sempre digo, o Estado democrático não é só votar, o Estado democrático é participar. Né? O democrático não é só votar e depois cobrar, não. Vota, participa das reuniões, das consultas. E quem se exime também está participando, porque está deixando que outro faça por ele. Sim, como diz o filósofo, né? Os ausentes não têm direito de reclamar. Né? Então ele vai ter que aceitar aquilo, né, que está sendo colocado. É uma pena, porque não poderia, na verdade, ter essa mudança de rumo que o município escolheu. Mas, infelizmente, nós vemos isso pela pouca participação da população, infelizmente. Mas, professor Gilmar, como deixar a marca da administração, aquela marca pessoal, sendo que eu não posso contratar novas obras se eu não colocar minha pá das que estão em curso, das que estão paradas? Como é retomar alguma coisa de um desafeto que estava na política no mandato anterior, professor? Um dos princípios da administração é a impessoalidade, né? Sim. Então a marca que eu creio que deva ser colocada é aquele que foi correto na administração e não necessariamente só porque ele colocou uma placa. Aliás, é um equívoco isso, né? Porque se eu paraliso obras que estão em andamento, eu deixo inclusive de colocar placa. Porque se já está em andamento, está próximo de encerrar. Se está próximo de encerrar, eu coloco placa. Quer dizer, eu acho que mais importante, nós temos exemplo aqui na cidade de São Paulo, do que aquilo que foi realizado, foi o planejado. Tem o Faria Lima, que é o que planejou as marginais, acabou executando parcialmente eles, e até hoje está aí o legado do administrador, questionável, muitos questionam a questão da aproximação, né, dentro do leito, mas ele planejou a cidade e ele é lembrado pelo planejamento. Sim. Não é nem tanto pela placa. Grandes planos de avenidas que aproximariam a capital paulista de outros grandes centros, inclusive com adensamento urbano na área central. Nós temos uma cidade muito espalhada. Aliás, está aí uma boa discussão. Qual é a cidade que nós queremos ter, professor? Uma cidade adensada? Não vamos falar de São Paulo, que já são 11 milhões de habitantes, é difícil falar no caso, mas as pequenas cidades. Como elas podem não errar os mesmos erros das grandes cidades, professor? Quando a gente fala de São Paulo, realmente é meio propriedade, né? Porque São Paulo é um país, né? Sim. São Paulo não é só uma cidade, né? É um país, e realmente, às vezes, não serve como paradigma. As cidades, elas têm que parar um pouco, na minha opinião, elas têm que parar um pouco e pensar. Sim. Mas os políticos têm que fazer isso. Não é só aquele que se elegeu. Quer dizer, passado o dia da eleição, dia 2, dia 3, eles já deveriam sentar e ver aquilo que nós queremos para a nossa cidade. Porque, afinal de contas, é na cidade, já dizia Franco Montoro, que tudo acontece. Né? Não acontece no Estado, não acontece na nação, acontece no município. E se o meu município não estiver bem, o país não estará bem, o Estado não estará bem. Então, nós devemos planejar realmente a cidade para que nós não tenhamos aí até mesmo aventureiros que possam querer ganhar somente a eleição no gogó, né? Em querer falar. Que está diminuindo. Ainda bem que está diminuindo. É porque a verdade aparece, a transparência já está aí na internet, em todos os sites das prefeituras. Se a pessoa não administrar bem os recursos, ele pode cair na improbidade e se tornar inelegível também, né, professor? Sim, as sanções hoje são fortes, né? Ainda temos aquela sensação da impunidade, né? Mas nós estamos vendo aí que não está tão simples assim. A lei da ficha limpa retirou uma quantidade grande de pessoas da política, da cena política. Sim. Os partidos políticos estão retirando dos seus quadros pessoas que têm problemas, exatamente para tentar evitar aí uma perda eleitoral e, consequentemente, o prestígio. E aí nós voltamos à questão da administração. Parte de um planejamento a ser realizado a várias mãos, com a participação da população, para evitar que ocorra esse tipo de coisa. Não dá para admitir obras paradas. Cidades pequenas ainda repisam os mesmos erros de grandes cidades? Eu falo isso, professor, porque às vezes a cidade tem chance de se horizontalizar, ela tem uma topografia amigável, mesmo assim insiste um centro denso, inclusive com a construção de prédios, quando casas poderiam ter muito mais qualidade de vida. Ou ao contrário, grandes condomínios onde eram fazendas, né, cercados de muros, casamatas por todos os lados para impedir o acesso, para dar uma sensação de segurança. Como conciliar interesses municipais, professor?
Infelizmente eu não tenho que voltar novamente, a questão é cultural e passa pelo Legislativo ter essa consciência juntamente com o prefeito. Dia 2 de outubro termina a campanha, termina a eleição, termina a briga, vamos sentar e ver aquilo que nós queremos para o nosso município. Primeira coisa é realmente pensar, nós queremos horizontalizar ou verticalizar? Porque a partir do momento que nós temos isso, nós vamos começar a verificar quais são os equipamentos públicos necessários. Sim. E se nós já identificamos isso, nós não teremos aqui obras paralisadas ou obras megalomaníacas. Quer dizer, é a desnecessidade que a própria população deverá trazer. Agora, a lei de responsabilidade fiscal, que ela é relativamente recente, ela está norteando, está levando a isso. O Tribunal de Contas está vendo isso, inclusive agora, se envolvendo mais com relação à eficiência da política pública do que efetivamente a sua aplicação, que está sendo eficiente, porque muitas vezes está sendo aplicado, mas não é eficiente. As pessoas têm noção dessas ferramentas, professor? É bom que se diga, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo desenvolveu uma ferramenta, o Índice de Gestão da Administração Municipal, Índice de Eficiência da Gestão Municipal, efetividade. O cidadão pode, no celular, puxar as contas do município e saber se efetivamente o prefeito está gastando os 25% que lhe cabem da educação, 15% na saúde. É possível descobrir isso. As ferramentas estão acessíveis, não existem nós tecnológicos. Não há mais justificativa para isso, né? Não existe a possibilidade do administrador falar, eu não consigo levar isso à população. Não é? O smartphone realmente disseminou todo tipo de informação e tem tecnologia barata, tem tecnologia simples, inclusive, que pode levar isso ao povo, à população, ao cidadão. E o Tribunal de Contas, realmente, a partir do momento em que ele cria esse índice, que num primeiro momento não está punindo, né, mas está identificando para posteriormente punir, o administrador tem que tomar cuidado. Não é um ranking das cidades, deixa bem claro. Não é ranking das cidades. Assim como a própria Assembleia Legislativa, ao criar o índice, né, que é específico de atuação dos municípios, leva o administrador a tomar mais cuidado com isso. Eu falo isso, o professor está citando o índice produzido aqui pela Assembleia Legislativa, o índice paulista de responsabilidade social e o de vulnerabilidade social, que norteiam as ações e políticas públicas dos administradores, inclusive pode customizá-las. Aquele bairro, né, professor, Sim. aquele distrito que mais precisa do Estado, ele pode ser contemplado, porque as ferramentas já estão dadas. Então, se nós temos tudo isso, não dá para ter justificativa de que eu não tenho como planejar. Claro, as dificuldades existem. Né? Na área de saúde, a quantidade de problemas, possivelmente não iremos conseguir aqui nominá-las, ou se não, muito tempo para nominá-las. Mas existe a possibilidade de você obter essas informações. Né? Além disso, tem o SEAD, tem o IBGE, que hoje as informações são todas à disposição não só da população, mas principalmente para o administrador público. Do gestor público, né, professor? Então, se o gestor, se o administrador tem condição disso, não pode alegar ignorância, mesmo quando ele for punido. Agora, a população sabe distinguir o que é uma competência do prefeito, do governador ou do governo federal. Quando ele precisa de uma casa, no momento de enchente, um morro que vem abaixo, ele perde tudo. Ele não quer saber se é o prefeito que vai dar a casa, se é o Estado, se é o Minha Casa Minha Vida, professor. Ele vai bater nas 3 portas se puder. Ainda nós temos essa dificuldade de identificação de competência. Mas não só aquele que está sofrendo dano. A própria administração ainda não tem bem caracterizado o que é, né? Quer dizer, qual é o limite de atuação do Estado? Qual é o limite de atuação da União? Por mais que nós tenhamos isso mal formulado na legislação, o dia a dia faz com que a gente tenha realmente essa dificuldade de identificar. Agora, infelizmente, para o cidadão, aquela pessoa que está sofrendo, não quer nem saber. Ele vai bater na porta do prefeito, não há dúvida nenhuma, nas cidades maiores, se não na casa do prefeito, do secretário ou do vereador, para poder solucionar o problema dele. Então, Sim. cabe ao administrador, aquele que está entrando agora, o gestor que está aí buscando, né, como candidato hoje, trabalhar internamente, trabalhar para fazer uma administração boa, porque essa vai ser a marca dele. Sim. A marca dele não vai ser somente em placa, vai dizer, eu saí com o município estruturado,
sair com um município bem dos seus recursos, e isso refletirá para as próximas gerações. Ou seja, o legado a ser deixado, a marca a ser deixada é a boa administração, porque não trará prejuízo à próxima geração. Não é só construir um posto de saúde, é com que aquele posto efetivamente funcione. Efetivamente funcione. Esse Agora, é o legado dele. Professor Jomar Bellini, também sobre esse administrador que não sabe bem a competência municipal, estadual, federal. Ele deve fazer creches, diz que não tem dinheiro para fazer creche, às vezes faz convênios. E ele vai lá e constitui uma guarda civil, professor. Função de segurança pública do Estado, uma função precípua. Não se pode delegar. Agora, ele contrata, digamos, um coronel da Polícia Militar aposentado para constituir uma tropa e faz segurança pública que, em tese, não seria a competência municipal. É claro que concorrente, né? Ele deve iluminar as ruas, deve fazer o munícipe cercar terrenos baldios para evitar estupros, assaltos, mas ele não deve constituir uma guarda. E ele faz isso, professor. Como mostrar para esse administrador que ele deve fazer aquilo que lhe cabe? O grande problema desse desvio, podemos dizer assim, é a demonstração de sensação. Porque quando você comentou a respeito de fazendas que estão sendo cercadas e com casa-matas, é a sensação. Porque se quiser que aquela casa seja assaltada, roubada, bom, aí... será. Ou com 20 homens com explosivos na porta, ou com metralhadora, será. Mas a sensação é importante. Infelizmente, o administrador não pode ser levado a isso. Sim. O administrador, primeiro, até por conta das obrigações constitucionais que ele tem que verificar aquilo que é a sua obrigação. Lá, e só título de exemplo, a LDB traz claramente isso. Por isso que quando a lei é clara, não há dúvida realmente, né? Por mais que se tenha a obrigação de interpretar, a interpretação leva a mesmo. A obrigação de educação infantil é do município, o ensino fundamental é do município. O Estado tem a obrigação de ensino médio. Então, quer dizer, por que eu vou constituir ensino médio se eu tenho crianças fora de creche, fora da escola? É o exemplo da Guarda Municipal. Como é que eu vou querer criar uma Guarda Municipal? Para passar uma sensação de segurança. Né? Porque nós vemos que existe dificuldades e a demora, inclusive, de reconstituir os claros na Polícia Civil ou o efetivo da Polícia Militar. Eles acabam passando a ser assessores, né? Porque quantos guardas municipais não estão trabalhando dentro da delegacia? E faltando vaga em creche, medicamento que não está sendo entregue, medicamento obrigatório. Medicamento eu quero um capítulo especial aqui. Por favor, então, professor. Você tem algumas questões que primeiro você tem que tratar. Se tiver tudo certo, aí você pode investir nas outras áreas. Medicamento, a questão da judicialização da saúde, a pessoa pede um medicamento que não está ali no portfólio que é distribuído gratuitamente pelo Estado ou pelos programas aí do SUS. E chega um oficial de justiça, um juiz determina, dá um alvará e o prefeito tem que comprar um medicamento caríssimo, às vezes até importar, professor. Sim. E esse medicamento sequer passou aqui pela Anvisa, não tem registro nacional. Como fica? Ele descumpre uma decisão judicial, uma ordem judicial, ou coloca a perder suas finanças municipais, desconsiderando o restante do orçamento e todas as coisas que tem que fazer com ele? O Supremo Tribunal Federal tem uma interpretação bastante interessante, né? Onde que você tem que fazer na medida do possível, né? E em determinadas circunstâncias, situações, o STF, inclusive, tem negado, né? As decisões que chegam no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tratamento realizado no exterior, né? Que recentemente tivemos alguns casos de tratamento nos Estados Unidos, o Supremo tem negado isso. Mas o prefeito não tem como se negar. Ou ele se prepara para isso, né? Tentando evitar que isso venha a acontecer, né? Ou busca trabalho junto com o governo do Estado, e aí é a responsabilidade do Estado, né, dar esses medicamentos de alto custo, e tem uma estrutura para isso, né? Inclusive para fiscalizar esse medicamento, que é muito caro, né, professor? Existe medicamento aí com uma dose custa o valor de um carro popular. Quer dizer, e por vezes é mal acondicionado, quer dizer, então de repente pode até se perder esse medicamento se permanecer na mão daquele paciente, né? Então o município tem que se preparar para isso, mas de que forma? Tendo pessoa competente para poder agir. Eu conheço municípios em que eles não têm essa dificuldade por conta da forma como trata esse tipo de assunto. E outros municípios, toda a verba destinada à saúde está sendo gasta com esse medicamento de alto custo. Professor, como gestor, está se preparando, mudando a sua cultura para trabalhar em regime de consórcio, esquecendo os limites municipais,
as questiúnculas partidárias, políticas, ou seja, aquela briga de vizinhos, como ele é possível sentar numa mesa de um consórcio, numa bacia hidrográfica e discutir temas comuns, como resíduos sólidos, como tratamento de esgotos, professor? Deu até um exemplo. O senhor que é de Mairinque, né? Sim, sim. Nós temos lá, foi formado um consórcio, um tempo atrás, que acabou não dando certo, exatamente por conta dessa disputa que se tem pelo poder dentro desse consórcio, inclusive com rejeição de contas. Então, a consequência é bastante grave, né? Mas eu vejo que a partir do momento em que você identifica um problema, esse problema é comum, as cores partidárias devem ser deixadas de lado, eventuais rivalidades que possam existir entre as cidades tem que deixar de lado, e as rivalidades pessoais, mais ainda, não deviam sequer ter entrado junto com o administrador, com o gestor na prefeitura. Porque existem realmente situações que não tem como nós fugirmos do consórcio. A questão da disposição final de lixo ou de resíduo, isso não tem por onde nós desprezarmos a formação do consórcio. Nós não temos área disponível no Brasil para fazer um aterro sanitário para cada município. Nós não temos e as montanhas de lixo estão aí, professor. E as montanhas estão aí. Não é possível em vários municípios, inclusive da Grande São Paulo, de se fazer uma estação de tratamento de esgoto. Pois é. Isolado. Aí eu faço a minha estação no meu município e eu recebo a água no meu córrego não tratado do município que está acima. Quer dizer, nós temos que sentar, tirar realmente a questão partidária, tirar as rivalidades que existem entre municípios, nunca ter levado eventuais rivalidades pessoais para a prefeitura e resolver. E isso se estende à questão de saúde, a especialização de cada município em determinados tratamentos, né? Hoje se coloca o paciente numa van e manda para o município vizinho para tratar, professor? Só que daí eu falo que eu tenho tudo no meu município e eu não tenho nada no meu município. Então, por que não especializar? Por que não um município ser responsável pelo tratamento naquela região, que também é no consórcio, da área de ortopedia, outro de maternidade, outro de neurologia? Você consegue otimizar os recursos a partir do momento que você faz isso. Professor, para encerrar, nós temos só 3 minutos. A Prefeitura de Mairinque foi premiada pela Editora 3, inclusive em certa oportunidade, Ministério das Cidades, pela boa administração de suas contas e sua transparência, professor. Qual é o caminho das pedras para as prefeituras reproduzirem esse modelo de sucesso? É agir de acordo com como determina a lei. Eu acho que a gente não tem que ficar querendo inovar demais a partir do momento em que você tem uma lei que te obriga a fazer algo. Você realizou isso, você começa agora a melhorar. Mas você jamais querer fazer algo além se você não tem aquilo que é o mínimo. E o município de Mairinque, de fato, por mais dificuldade que nós tenhamos, por mais questões que possam ocorrer entre o legislativo e o executivo, a gente tem, com o passar do tempo, realmente essa demonstração de efetiva transparência. Claro, existem situações em que se discute, mas é o âmbito político. Mas nós temos hoje, independentemente de qualquer coisa, acesso às informações da municipalidade. Professor, também falar sobre o papel do legislativo, como a casa do bom debate das políticas públicas e do planejamento. Muitas vezes a pessoa se socorre do executivo, vai bater na porta do prefeito, mas esquece de dialogar com o seu vereador. Por que é importante que se constitua esse canal de diálogo, professor? O vereador, quando tomar consciência da sua importância, muda a administração municipal. Muda para melhor, né? Muda para melhor. Muda para melhor, muda importante melhor, que se diga. Muda para melhor. Porque ele é o efetivo representante. Ao prefeito nós damos o mandato, damos a autorização para que ele administre em nosso nome. Mas aquele que fiscaliza, que é o efetivo representante, é o legislativo. Então, a partir do momento que o vereador se conscientiza disso e retira de lado as questões políticas, partidárias, pessoais, a tendência é o município crescer. Por mais debate que existe, isso é salutar. O debate é importante e necessário. Para encerrar, professor, o que faltou dizer, principalmente para o eleitor. A gente falou do prefeito, falou do vereador, mas não falou do eleitor. Ele também precisa ter uma outra postura diante da política, diante da administração das cidades. Comecei dizendo que a República é democrática de direito, né? Vamos terminar dizendo isso também. Se é república, é coisa pública que pertence ao regime, à democracia, que é a participação efetiva da população na escolha daquilo que se pretende. E a Constituição é clara, parece que foi premeditado realmente. A república, coisa pública, res pública, a democracia. Não é democracia só de votar, é de participar. Se o eleitor participar,
nós não teríamos tantos problemas assim na administração pública. Professor Jomar Bellini, muito obrigado por seus esclarecimentos. Volte mais vezes. Foi um prazer conversar com o senhor aqui na TV Assembleia SP. Eu que agradeço. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.